estar aqui, principalmente hoje no culto da família, onde nós vamos tratar sobre o assunto de família. Irmãos, para esse mês nós vamos estar falando sobre esse tema, um tema um tanto quanto delicado. Nós vamos estar falando sobre alguns detalhes e para você que é casado há bastante tempo, com certeza vai ajudar. Quem já é casado há mais ou menos meio tempo também. E para você que é casado há pouco tempo, com certeza vai melhorar. Então vamos abrir em Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler apenas a parte A, do versículo 23. Gênesis capítulo 2, 23, apenas a parte A. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o teu nome, ó Deus, por mais esse momento na tua presença. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Trata, ó Deus, com cada um de nós, cada marido, cada esposa, Senhor, já que vamos tratar de um tema tão importante, ó Pai. Fala grandemente aos nossos corações, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não vamos ficar apenas nesse texto, porque como o assunto é necessidades, então a gente vai andar por alguns textos aqui na Bíblia, e aí a gente vai pensando direitinho naquilo que a gente vai tratar essa noite. E eu queria apenas, com base nesse texto que nós acabamos de ler, já que nós vamos estar falando sobre, já que é um culto de família, a gente vai tratar sobre algo que envolve família, a gente não pode deixar de tratar principalmente sobre casamento, já que o casamento ele faz parte e está dentro dessas necessidades que são inerentes ao marido e são inerentes à esposa. Então é interessante que a gente trate sobre casamento. E falar sobre casamento nunca é cansativo, porque se a gente parar para observar o que a sociedade hoje tem tratado ou tem tentado incutir na mente dos demais que fazem parte da sociedade sobre casamento, a gente vai ver que hoje já existe várias ideias de casamento. Casamentos homoafetivos, casamentos até com bonecos, com bichinhos de pelúcia, com animal. Então, assim, são tantas as ideias que existem em casamento que nunca é cansativo a gente tratar sobre qual é a ideia bíblica de casamento. Por mais que a gente já saiba, por mais que você faça pouco, por isso que eu disse aqui no início, por mais que você faça pouco tempo que casou, ou que faça um meio tempo que já casou, ou faça muito tempo que já é casado, nunca é cansativo a gente falar sobre casamento. Então, pelo menos assim, numa definição mais ampla do que a gente pode tratar sobre casamento, eu coloquei essa aí, certo? Para que a gente possa gravar. Casamento é um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher, instituído por Deus, firmado diante dele dos homens, consumado pela relação sexual e indissolúvel. Pronto. Então aqui nós vemos pelo menos os quatro pilares do casamento. A gente não pode esquecer. O primeiro é que tem que ser entre um homem e uma mulher. Então, de cara, a gente já entende que não pode ser
dois homens, nem duas mulheres. Nem um homem, nem um bicho, né? Nem uma mulher, nem um animal, nem uma mulher ou um homem e um bichinho de pelúcia, né? Então, a gente já entende que tem que ser entre um homem e uma mulher. Segundo, é que ele foi instituído por Deus. Então, não é da imaginação, da minha imaginação. Eu quero casar com uma boneca. Não foi instituído por Deus. Foi apenas algo da minha imaginação. Então, o segundo pilar é que ele foi instituído por Deus. E, pelo fato de ser instituído por Deus, e a gente vive em uma sociedade, então, ele também tem que ser firmado diante dos homens. Por isso que a gente vai lá no cartório, a gente assina lá a certidão de casamento. Então, perante aquela autoridade humana, então a gente também está assumindo aquele compromisso ali diante daquela autoridade, certo? Então, seria o segundo pilar. O terceiro pilar é que é consumado pela relação sexual. Então, o casamento, por isso que a gente leu aqui também e a gente vai ler outros textos aqui em Gênesis também, que o casamento ele é consumado quando os dois se tornam uma só carne. E os dois se tornam uma só carne, nada mais é do que a relação sexual. Porém, com um detalhe, a relação sexual dentro do casamento. Então, se existe alguém, ou até que vai nos assistir, que está praticando alguma relação sexual que é fora do casamento, aí você está errado, você está pecando. Ou você está se prostituindo, ou você está fornicando. Então, foge do padrão de Deus sobre casamento. Então, essa questão da relação sexual tem que ser dentro do casamento. Fora, aí você já está infringindo esse padrão, essa norma de Deus. Então, seria o terceiro pilar. E o quarto é que ele é indissolúvel. E aí aquela conhecida frase, né? Até que a morte os separe. Então, ele não pode ser dissolúvel no momento em que o feijão queimou, ou a comida não ficou igual a de mamãe, né? Não pode. Ele é indissolúvel. E as pessoas têm colocado isso, às vezes, dentro de um casamento, que para qualquer coisa a gente acaba o casamento. Então, o casamento, às vezes, ele só dura até a primeira briga. E briga vai ser algo que não deve ser frequente, mas aqui e acolá tem. Então, tem casamentos que só duram até a primeira briga, tem casamentos que só duram até a primeira tempestade, tem casamentos que não sobrevivem a uma crise financeira e tantas outras coisas. Então, ele tem que ser indissolúvel, é até que a morte nos separe. Certo? Então, quando a gente olha para esse contexto, aí a gente vai entender, a gente vai ter pelo menos uma noção do que são as necessidades básicas, tanto do marido como da mulher. Aí, de repente, pode estar passando na sua cabeça, tanto para os homens como para as mulheres, quais são essas necessidades básicas. Aí se a gente fosse tratar sobre cada necessidade básica aqui, provavelmente a gente hoje não sairia daqui. Porque cada contexto, cada relacionamento vai ter as suas necessidades que o marido vai dizer que para ele são básicas e para a esposa que ela vai dizer que para ela também é básica. Por exemplo, para muitas mulheres, uma necessidade básica é ter vários pares de sapato, né? De repente, para a mulher, ela pode dizer, para mim é algo básico, eu tenho que ter. Para o homem, ele pode dizer, para mim, básico é ter vários relógios, várias canetas. Então, assim, o que pode ser básico para um, pode não ser tão básico para o outro. Mas o que a gente vai tratar sobre necessidades básicas não tem nada a ver com isso, certo?
Por mais que seja, eu vou reforçar, né? Por mais que seja básico, mas não é isso que a gente vai tratar hoje, porque isso aí vai estar muito ligado a você no seu casamento, que pode ser diferente do meu. Então a gente vai tratar sobre algo mais amplo. Vamos seguir. Então, primeiro tratando sobre as necessidades básicas do marido. E é interessante a gente parar para pensar também nessas necessidades básicas do marido, porque existe muito aquela ideia do mito, né, da masculinidade. É a ideia de que o marido, o homem em si, ele não tem suas fragilidades, mas tem. O fato de sermos homens, e aí eu me incluo nisso também, não quer dizer que nós somos aqueles super-homens, né? Nós temos as nossas fragilidades também. E eu quis colocar essa breve introdução para que, de repente, as mulheres também possam parar para pensar que os homens, por mais masculinos que sejam, por mais homens que sejam, e a gente não está entrando na questão especificamente na masculinidade ou não, mas por mais que o homem seja masculino e do sexo masculino, mas nós temos as nossas fragilidades também. Da mesma forma que a mulher também tem suas fragilidades. E é isso que a gente vai ver depois. Então, para você, mulher, que entende que o homem também tem suas fragilidades, é interessante que a gente possa parar para pensar nesses pontos que a gente vai ver agora, no caso, principalmente você, mulher, para que isso possa melhorar o seu relacionamento. E aí, uma outra questão é que, assim, eu não sou muito adepto, né, daquelas ideias, tipo assim, 4 pontos para um casamento de sucesso, ou tantos pontos para um casamento feliz, tal. Não sou muito chegado a essa ideia, porque nós entendemos que a ideia principal para que o casamento seja feliz, ele tem que ser a 3 quando você convida Cristo para fazer parte dele. Pronto. Então, qualquer outra coisa pode até melhorar o casamento, né? Pode até, assim, deixar um ambiente mais agradável. Porém, se Cristo não fizer parte do seu casamento, provavelmente o seu casamento vai ser fadado ao fracasso. Provavelmente. A prova disso é tão intensa, é tão real, que nesse período em que a gente vive aqui em Campina Grande, no mês de junho, tantos casamentos durante esses 30 dias são desfacelados. Porque as pessoas vão para, às vezes, não só para o Parque do Povo, mas para tantos outros lugares, mas vão em busca de aventura, vão em busca de outros relacionamentos, às vezes tendo o seu relacionamento. Então, se a pessoa tivesse Cristo, ele não estaria lá. Então, se Cristo faz parte do nosso casamento, por mais que a gente passe lutas, por mais que a gente passe desafios, que é comum ao ser humano, mas o nosso casamento, ele é firmado, porque ele não é firmado no marido ou na esposa, mas ele é firmado em Cristo. Então, a ideia do casamento feliz não de ausência de confusão ou algo assim, mas alicerçado, é quando Cristo faz parte dele, ponto, né? Então, essa ideia de tantos pontos, 7 pontos, 4 pontos para um casamento feliz, corra disso, né? Às vezes a gente lê, tal, tem coisa que a gente extrai que é algo interessante, a gente aprende, a gente guarda, mas traga Cristo para o seu casamento, que aí com certeza o seu casamento vai ficar mais alicerçado, mais fortalecido. Mas aí vamos para os pontos das necessidades básicas do marido. Então, o primeiro deles, são 4, certo? O primeiro deles é que o marido necessita de uma mulher
que seja verdadeiramente auxiliadora. Aí vamos abrir aí Gênesis, já está aí, né? Capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Que diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ponto. Então, a primeira necessidade básica do marido é que o marido ele necessita de uma mulher que seja verdadeiramente auxiliadora. Se a gente parar para pensar, de repente, ou aconteceu já no nosso casamento, ou a gente conhece alguém que é assim, mas que a mulher, ela, ao invés de ser auxiliadora, ela é aquela que dá trabalho. Dá trabalho no sentido de às vezes, deixar o homem, o marido, aperreado, assim, sem ter noção de onde ele está, sem ter, a cabeça vai a mil. Ao invés de que a mulher pudesse ajudar, ela, ao invés de ser uma auxiliadora, ela é uma das pessoas que mais ocupam a mente do seu marido. De todos os aspectos, menos no aspecto que ela deveria ser auxiliadora. E imagine isso dentro de um casamento. Imagine para um marido que trabalha todos os dias, e aí independe do trabalho que ele faça, do cansaço que ele tenha, e aí quando ele chega em casa, ele vai encontrar aquela mulher que, ao invés de tentar somar com ele, por isso que é a ideia de auxiliadora, ela vai dividir com ele. Imagine o peso que esse homem vai carregar. E imagina isso todo dia. Como é que vai ficar esse clima dentro de casa? Eu conheço pessoas que detestam estar em casa. E isso é sério. A casa é o último lugar onde aquele marido quer estar. Porque em qualquer outro lugar ele se sente bem, menos na casa dele. E aí eu não estou falando aqui que ele está com outras mulheres ou fazendo... Não. Em qualquer outro lugar que ele esteja, é melhor do que ele estar em casa. Então imagina esse casamento como é. Provavelmente na primeira fagulha, na primeira faísca, provavelmente esse casamento ele não tem como ficar de pé. Então, para vocês mulheres casadas, é interessante parar para pensar que, é lógico, naquilo que for possível, que você seja verdadeiramente uma auxiliadora. A gente não está dizendo que você vai fazer além do que deve ser feito, mas o mínimo que deve ser feito, para que você possa auxiliar o seu marido. Isso vai envolver N situações. Às vezes, de acordo com o trabalho que ele desempenha, às vezes em casa, às vezes em outras atividades que podem ser inerentes aos dois, mas que a gente possa encontrar aí um equilíbrio para que realmente você seja verdadeiramente essa mulher auxiliadora. Então, quando nós lemos aqui no versículo 18, e que é o próprio Senhor que diz que não é bom que o homem estivesse só, mas que ele iria realmente lhe dar uma auxiliadora, no finalzinho ele diz que é uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu não sei se você já parou para pensar no que é esse idôneo. E aí, quando a gente para pensar nesse idônea, nada mais é do que você fazer aquilo que você realmente foi determinada para fazer. Essa questão de idoneidade aí, não é que você seja uma pessoa
honesta, pura, né, íntegra, não é nesse contexto, mas é para que você possa desempenhar perfeitamente aquilo para qual você foi colocado junto ali ao seu marido. Então, a ideia de idoneidade é essa. Então, faça aquilo que melhor você puder fazer. Por isso que você tem que ser a melhor ajudadora, a melhor auxiliadora possível do seu marido. Vamos para o segundo ponto. 2. Todo marido precisa de uma esposa que possa corrigi-lo amorosamente. Aí esse amorosamente aí eu quis colocar proposital. Amorosamente, quando ele vai além das limitações. E aí a gente entende que os homens, às vezes, eles vão, né? Eles vão além mesmo. E às vezes a mulher, ela pega pesado mesmo. Eu quis colocar isso amorosamente aí para pelo menos jogar um balde de água aí para a coisa não ficar muito quente. Mas é interessante a mulher que, por mais que ela corrija o seu marido, mas que ela corrija de uma forma amorosa. Vamos ler aí Provérbios 14, versículo 1. Provérbios 14, 1. Diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Então, às vezes, a forma de falar, e aí isso para mulheres cristãs, que devem ter domínio próprio, que devem ter controle, por mais difícil que seja, mas é interessante que você saiba edificar a sua casa. E às vezes, por um momento ali de ira, de raiva, você às vezes pode despejar muita coisa e pode magoar. Por isso que eu falei no início, o homem, por mais masculino que seja, mas ele tem suas fragilidades também. Então, às vezes, a forma que você fala pode magoar. Da mesma forma que o homem também, às vezes, fala de forma áspera, pode magoar também. Por mais que não seja a intenção, por mais que ele achou que não ia magoar. É por isso que Tiago fala muito da língua. E como é difícil a gente controlar a língua. Então, nesse contexto de que é uma necessidade básica do marido, ele precisa de uma esposa que, mesmo que essa esposa corrija, mas que corrija de forma amorosa. Porque quando a gente lê esse versículo primeiro aqui de Provérbios 14, a gente vai entender que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e não destrói a sua casa. Por mais razão que ela esteja, por mais certa que ela esteja, mas a forma de falar, isso influencia. Quer ver um exemplo? Você fala, às vezes, de uma forma tão áspera com o seu marido, como você fala com o seu patrão ou com a sua patroa, lá no trabalho? Não fala. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Se eu falar forte demais, eu vou ser demitido ou vou ser demitida. Então, às vezes, a gente fala até muito manso com os de fora e explode dentro de casa. Isso é muito comum, é muito normal. Mas que a gente possa começar a inverter isso aí. Não que você agora vá começar a falar de forma brava também com o pessoal de fora. Mas, por você ser uma mulher cristã, por você ter um equilíbrio, por você saber se controlar, então agora você também vai, mesmo que repreenda o seu marido, mas você vai repreender de uma forma amorosa. Porque você é uma mulher sábia, e a mulher sábia edifica a sua casa e não derruba a casa. Amém? Vamos mais. Terceiro,
O marido precisa de uma mulher que o respeite como homem. Aí vamos lá em Efésios, capítulo 5. Versículo 23. Efésios, capítulo 5, versículo 23, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, o marido precisa de uma mulher que o respeite como homem. Se a gente parar para pensar, hoje, no contexto em que a gente vive, e às vezes, infelizmente, de uma forma triste, isso acontece às vezes dentro dos lares cristãos, é que às vezes as pessoas que não são cristãs, quando olham às vezes para uma confusão dentro de um lar cristão, eles acham que a pessoa realmente não é. Porque às vezes as pessoas se portam de uma forma que nem quem não é cristão se porta. Então, mulheres hoje, e principalmente com esse advento agora, com esse advento de que as mulheres também trabalham. Imagina uma mulher que recebe mais do que o marido, que ganha financeiramente mais do que o marido, e que ela não se submete ao seu marido. Imagina isso dentro de um lar cristão, como é a convivência dos dois. Onde ela vai aqui e acolá lembrar que ganha mais, e que as coisas que tem dentro de casa é por conta dela. E imagina isso, como é que o homem fica, né? Ele vai começando a diminuir, até desaparecer. Então isso é complicado. Então, quando a gente olha para um versículo desse, né, como acabamos de ler, nós entendemos que é uma necessidade dos maridos que as suas esposas possam respeitá-lo, possam olhar para ele como homem, como um cabeça. Até porque ele, que é o que a gente vai ver no outro ponto, até porque ele vai ser cobrado, e principalmente o homem cristão, ele vai ser cobrado por Deus, por ter sido, ou pelo menos para dever ser um líder espiritual da sua casa, para que ele possa, dia após dia, instruir a sua esposa, seus filhos no caminho do Senhor. Então o homem vai ser cobrado. Porém, a esposa precisa respeitar o seu marido como esse homem, como um homem de Deus, como uma liderança dentro da sua casa. A gente já falou aqui muitas vezes, em vários outros momentos, sobre submissão no casamento, e a gente entende que submissão não é que a mulher vai ser um tapete, que o homem vai só pisar, mas é uma ideia de que realmente precisa existir esse respeito da mulher para com o marido. E é esse respeito que é colocado aqui no versículo 23 de Efésios. A mulher precisa entender que o seu marido deve ser respeitado como um homem, porque ele também vai ser cobrado por Deus. Ele é cobrado por Deus. Então, é uma necessidade básica do marido que a sua esposa o respeite. E o que a gente vê, às vezes até de brincadeira, algo que eu pelo menos entendo que tem coisas, principalmente quando a gente está no meio de outras pessoas, que a gente não deve nem brincar, porque às vezes é uma brincadeira, às vezes até de mau gosto, em que você cada vez mais diminui a sua esposa, ou vice-versa, cada vez mais a esposa diminui o seu marido. Então são brincadeiras que, para nós como cristãos, isso nem deveria existir. Porque existem momentos que a gente pode brincar, lógico, mas existem momentos que não. E tem pessoas que vivem a vida brincando, tanto o homem como a mulher. Então, piadas que às vezes a mulher faz com o marido, piadas que o marido às vezes faz com a mulher, às vezes na frente de outras pessoas, e aí denigra a imagem um do outro. E aí, às vezes, aquilo que começa ali vai terminar em casa.
E às vezes a forma que termina em casa é complicado. E a gente esquece de que qualquer detalhe que a gente faça, por mais que a gente não passe vergonha ou não faça com que outras pessoas sofram essa vergonha, mas nós estamos maculando o nome de Deus. Porque que tipo de crente nós somos? Ou nós somos aquele crente que, em alguns lugares, nós somos crentes, nós colocamos a máscara de crente. Aí em casa, não. Em casa a gente tira a máscara. Aí lá, banda voou mesmo. Então, às vezes isso acontece. Quando a gente olha para as pessoas que não conhecem a Cristo, aí tudo bem, a gente pode até entender porque eles não conhecem. Mas a gente que conhece, independente de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra coisa, nós estamos maculando o nome de Cristo. E aí nós precisamos nos organizar, nós precisamos nos ajustar ao padrão de Deus. Então, o marido precisa de uma mulher que respeite-o como homem. E o quarto é que o marido precisa de uma mulher que o aceite como líder e creia que ele é responsável por isso diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Então, esse ponto 4, ele complementa o ponto 3, porque na hora que a mulher respeita o seu marido como homem, o homem também, o homem cristão, ele também deve entender que ele precisa de uma mulher que o aceite como esse líder e que essa esposa creia que ele é responsável por isso diante de Deus. Então, esse versículo 4 de 1 Timóteo vai dizer aí que esse homem, ele deve governar bem a própria casa. E esse governar bem a própria casa envolve um monte de coisa. Um monte de coisa. E que às vezes, até puxando agora aqui um pouquinho aqui para as esposas, às vezes os homens, eles colocam tudo nas mãos da esposa. Aí o homem não é nem sequer de procurar investir tempo em governar bem a sua casa. Passa tudo para a esposa. Que aí também não é função exclusivamente só da esposa. Cadê você, meu amigo? Você precisa também honrar o seu padrão como um líder, como um homem de Deus, e também ser esse ajudador junto com a sua esposa para governar bem a sua casa. A gente não pode só, não, cuide aí. Eu vou dar só o dinheiro, aí a esposa faz a feira, a esposa troca a água, compra o bujão, troca o gás, troca a pia que quebrou, troca o cano que quebrou da pia, troca as lâmpadas. Espera aí, né? Isso é papel de homem. Imagine, eu não sei se você já passou por isso, imagine um homem, eu não estou dizendo que todo homem deve saber de tudo, mas imagine um homem que pede para alguém botar um botijão de água no filtro dele. Homem, cadê você, homem? Bota os braços aí para, né? Pega no botijão daquele, homem, troca a água. Você tem que pedir para outra pessoa trocar, e o homem que pede para a mulher trocar, imagine. Então, assim, a gente precisa entender que, lógico, cada um no seu lugar, cada um com as suas funções, porém, o marido precisa entender que essa esposa que ele tem deve o aceitar como líder, deve entender que ele é responsável em governar bem sua casa, porém, ele verdadeiramente tem que governar bem a sua casa. Não é só que ela entenda. Ela pode até entender, né? Eu entendo que realmente você é o líder aqui de casa, que você deve governar bem, mas o cara não governa. Ele não está fazendo o papel de homem. Então ele tem que se ajustar. Nós precisamos nos ajustar.
Não podemos passar essa responsabilidade para ninguém. E de repente você tem um filho mais velho. Aí não, agora é com meu filho. Porque meu filho agora vai ser, né? Ele é o meu herdeiro, ele que vai... Não, é você, meu amigo. Enquanto seu coração estiver batendo, enquanto você estiver respirando, é você que deve governar bem a sua casa. Faça o seu papel de homem. Amém? Vamos agora para as necessidades básicas da esposa. E aí agora, essa etapa aqui vai para a gente, marido, certo? Você que ainda não é, de repente você que está namorando, de repente você que é noivo, é válido, porque um dia você vai ser. Para o homem que está aqui, que é namorado ou noivo, um dia ele vai casar. E para a moça que está aqui, que namora e que é noiva, um dia ela também vai ser esposa. Então, vai servir para vocês dois, nesse momento. Então, é interessante que essa lista que a gente vai também colocar, que também são 4, eu quis deixar igual, já para não ter confusão, né? Tem que ser igual, 4 e 4. Então, essa lista, ela não é exaustiva. Ela não é uma... Porque se fosse exaustiva, a gente passaria aqui, né, como eu disse no início, teriam aqui muitas outras necessidades. Mas são algumas, pelo menos das maiores e das mais básicas necessidades das esposas. Então, por isso que para os maridos, eu coloquei esse lembrete. Leiam, meditem, conheçam as expectativas de sua esposa e procurem ajudá-las a serem mais realizadas no casamento. Então, não deixe só que isso seja a cargo dela, que ela vai descobrir sozinha, que ela vai fazer as coisas sozinhas. Mas a gente também tem a nossa participação, certo? Então, vamos lá. Primeiro, então isso agora para nós, maridos. Ela precisa saber que você a entende e que a protege nas áreas onde ela é limitada. Aí vamos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quando Deus criou o jardim, né, e colocou o homem, e ele deu essa ordem, né, que o homem deveria cultivar e deveria guardar. E aí a primeira pergunta que a gente pode tentar aqui imaginar é, principalmente nesse guardar, Adão ia guardar o jardim de quê? Para você que tem jardim em casa, e você que, né, para as mulheres, né, que cuida lá do jardim, de repente você vai guardar o jardim pelo fato de que se chover você vai tirar as plantas que não podem ficar na chuva, daquelas que não podem tomar muito sol. De repente você vai guardar o seu jardim porque se cair uma lagarta lá, de repente em alguma planta, a lagarta pode comer a planta, ou pode aparecer algum outro inseto que vai matar aquela sua planta. Ou seja, quando Deus colocou o homem no jardim e deu essa obrigação para que ele primeiro pudesse cultivar, então o cultivo, nesse sentido, automaticamente ele está dizendo que o homem ele tem que ser um homem que seja provedor, porque ele vai cultivar. Ele vai preparar, ele vai plantar, ele vai colher, ele vai ter daquilo que vai precisar para se alimentar. Então, esse cultivar expressa essa característica do homem de ser um homem provedor.
Então, quando a gente olha para esse primeiro ponto, a mulher ela precisa entender que o homem tanto precisa protegê-la, e aí essa proteção envolve que esse homem seja provedor, e no sentido de guardar, o homem deve ser o seu protetor, igual a que ele protegia o jardim do Éden aqui. Então, imagine, aí quando a gente olha para Efésios, por exemplo, que diz que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, esse se entregou por ela envolve até a nossa vida. E aí a pergunta para nós homens: você estaria disposto a morrer por sua esposa? Ou você vai pensar 2 vezes? E isso é sério. Às vezes a gente, dá uma de bem machão, mas se a gente tiver com a esposa e alguém bater o pé assim, a gente corre, deixa ela. Não, se vira aí, né? Eu não estou dizendo que a gente vai brigar, vai ficar na frente de um revólver, atira em mim e tal, não é nesse contexto. Mas a ideia de que o marido deve ser o protetor da esposa, sim. E deve ser o protetor em N situações. N situações. Mas nós temos que entender que precisamos disso. Por isso que essa é uma necessidade básica da esposa, porque ela precisa saber, e aí ela precisa saber, não é imaginar, porque de repente, a gente, marido, eu imagino que ela acha que eu sou protetor. Mas imaginar, meu irmão, ela tem que saber. Então, se ela precisa saber, em algum momento na nossa vida a gente vai ter que ter alguma reação, vai ter que agir, vai ter que demonstrar para que ela possa saber que carece e que nós estamos ali para protegê-la. Então, é uma necessidade básica da mulher saber que ela entende que você a protege, você marido, nas áreas onde ela é limitada, certo? Então, grava aí. Vamos gravar aí, homens. Segundo, ela necessita ver e ouvir que você a aprecia e que você tem prazer em sua pessoa. Vamos lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Capítulo 4, aí nós vamos ler o 7, aí pula para o 9 e o 10. Diz assim o 7: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Aí 9: Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. E o 10: Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Então, segundo ponto é que ela necessita ver e ouvir que você a aprecia e que você tem prazer em sua pessoa. Aí, para os homens, independente do tempo que você tem de casado, qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Alguém se arrisca a dizer aí? Não precisa levantar a mão, não é brincadeira, viu? E aí vai um detalhe. Às vezes a gente pode até achar que isso é algo simples, normal, ou que não faz diferença. Mas, se nós não elogiarmos as nossas esposas, alguém vai elogiar. Aí depois que esse alguém elogiar, aí pode ser tarde. Então isso é muito sutil. Não estou dizendo que todas as esposas, é lógico, vão estar assim tão sensíveis a isso. Por isso que é importante a gente
a gente estudar a palavra do Senhor, se alicerçar na palavra do Senhor. Porém, humanamente falando, isso é algo que é para ser natural. É algo que é para ser normal. Quer ver um exemplo? Quando você estava ali namorando, com certeza você elogiava. Você fazia serenata, você dava uma caixa de chocolate, você, sei lá, fazia qualquer coisa, né? Dava um passeio. Aí a gente... Mas notem mesmo como é interessante. Aí, à medida que o tempo vai passando, em que a gente deveria fortalecer aquilo que a gente fez lá atrás, aí a gente faz o contrário. A gente não fala mais, a gente não dá mais a caixa de chocolate, a gente não canta mais, mesmo que você tenha uma voz ruim, né? Mas não canta mais, não dá mais um presente, não passeia mais, não brinca mais. E lá atrás, você praticamente queria estar ali 24 horas. Passava fome, ou não, era assim, passa fome, passa sede, mas você está ali. Não é isso? Tem gente que anda alguns quilômetros. Eu andava alguns quilômetros a pé, mas valeu a pena. Então, às vezes a gente esquece isso, mas a gente precisa. E as esposas necessitam de ver e ouvir que você a aprecia e que você tem prazer na pessoa dela. Foi a esposa que Deus lhe deu. É algo sublime. É algo que não foi você que escolheu, mas foi Deus que lhe deu. É um presente de Deus. Então é algo que a gente não deve descartar, é algo que a gente não deve simplesmente achar que é natural, que é normal, que o tempo vai ajustando. Não, nós temos que ter essa atitude. Então, elogie. Escreva alguma coisinha lá, deixa um bilhetinho, mesmo que hoje tem o WhatsApp, né, que ninguém usa mais, escrever, mas escreva, né? Deixa lá um bilhetinho, de manhã, quando for sair para o trabalho, diga uma frase lá que seja impactante, né, para mexer já com as estruturas durante o dia. Ninguém sabe o que, vai acontecer durante o dia, né? Então vá lá, faça isso, trate bem. Por que a gente tem que pensar assim? Porque agora ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Então, se ela sofre, você sofre também. Então, a gente precisa tratar bem. Vamos mais adiante. Terceiro ponto. Aí eu também não tinha como não falar, certo? Desse terceiro ponto. Ela precisa saber que está satisfazendo as suas necessidades vitais e que não há nenhuma outra mulher em sua vida. 1 Coríntios, capítulo 7, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4 e 5. Diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Não tem como, certo? Por isso que eu falei no início, coloquei ali como um dos pilares, que a questão da relação sexual para o casamento, e dentro do casamento, um casamento de verdade, um casamento cristão, ele reflete aqui. Então, e isso principalmente nos dias de hoje, onde principalmente os homens têm, quer dizer, todo mundo, né? Nós temos um mundo na nossa mão.
nós temos um celular, nós temos a internet. Então, o que a gente pode ver o que tem acesso, né, de pornografia, de um monte de coisas que às vezes nos distancia, tanto a mulher do marido como o marido da mulher, não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí, quando a gente para observar, e aí por isso que eu citei o que acontece na nossa cidade durante esse mês, imagina, é terrível o grau de destruição de lares que acontece nesse período. É terrível. Porque as pessoas procuram aventura, procuram prazer na cama alheia, e o que vem na mente humana, uma mente caída, é algo de novo. Eu quero algo novo. E aí eu vou para essas aventuras. Então, quando a gente olha para esse contexto, e aí nós entendemos, como a gente acabou de ler aqui, nós entendemos que são dois seres humanos e que tem essa mesma necessidade, então os dois têm que vigiar. É lógico que não vai ser algo mecânico, é lógico que não vai ser algo forçado, é lógico que não vai ser algo obrigatoriamente com data, horário, não, mas que deve existir. É algo essencial à manutenção de um casamento. Não temos como fugir. E outra, e às vezes a gente cria uma esfera, principalmente no contexto de igreja, como se fosse algo que a gente não pode nem falar, mas deve ser falado. Porque se nós, como cristãos, se nós que conhecemos a palavra de Deus, não falarmos da forma que a própria palavra fala, o povo aí fora fala. E fala de uma forma errada. A internet fala, o vizinho fala, os amigos do trabalho falam, todo mundo vai falar. E todo mundo vai falar desconhecendo a palavra do Senhor e vão falar de uma forma totalmente errada. Então isso não deve ser algo misterioso, algo oculto, algo não. Deve ser algo normal de um casal sadio, de um casal cristão. Porém, deve existir. Porque quando não existe, e aí por isso que é uma necessidade da esposa, e aí às vezes pela esposa ser mais sensível, ou sei lá, mais cuidadosa, ou mais temerosa, ou até de ser mais cuidadosa nessa área, às vezes acontece de que a mulher ela pode imaginar coisas, dependendo às vezes da nossa atitude como marido, e aí ela precisa ter essa certeza. E aí quando ela tem essa certeza, e quando nós como maridos também temos essa certeza, que eu pertenço a ela e ela pertence a mim, e única e exclusivamente isso, o relacionamento flui de uma forma totalmente agradável, abençoado, sem desconfiança, e o casamento é abençoado por Deus. Por isso que a gente não pode esquecer desse ponto. E o último ponto, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O último ponto é: ela necessita da estabilidade e da direção de um líder espiritual. Olha o que é que diz aí o versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, qualquer esposa cristã que entende que o seu marido ele não representa, ele é um líder espiritual, para ela é uma necessidade básica, porque ela vai se sentir segura.
Ela vai entender que o melhor amigo dela, além de outras qualidades, é o seu esposo. É nele que ela vai poder confiar, é nele que ela vai poder compartilhar, é nele que ela vai poder dividir suas aflições, suas angústias, vai entender que ele vai ter um direcionamento espiritual para aquele contexto, para aquele problema, para aquela situação que naquele momento ela pode estar passando. Então, ela vai entender que verdadeiramente aquele homem que Deus colocou ali na vida dela, verdadeiramente foi um presente de Deus. Então, se a gente juntar todos esses pormenores, tanto do homem como da mulher, não é que a gente vai ter um casamento perfeito, mas provavelmente a gente vai ter um casamento sadio. Um casamento onde a gente vai, independente das situações que vão aparecer, seja de qual área for, mas o casamento ele vai estar mais alicerçado, ele vai estar mais amarrado. Os dois ali vão estar mais amarrados. Então fica mais fácil dos dois combaterem algo que está vindo do que um só. Porque os dois vão estar alicerçados e principalmente alicerçados na palavra do Senhor. E não vão ter limites um para com o outro. Porque vai existir confiança, vai existir amor, vai existir liberdade de um para com o outro, cumplicidade e tantas outras coisas que só o casamento traz. Um casamento cristão traz para a vida, tanto da esposa como do marido. E aí, quais são os conselhos? Para a esposa, aí não precisa a gente ler, porque aí já é o versículo. Para esposas, Provérbios 12, 4, a parte A, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Olha que presente para nós maridos, né? E para os maridos, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, que venhamos a cada vez mais cultivar esse relacionamento abençoado por Deus, chamado casamento. Não casamento como o mundo quer, empurrar de goela abaixo, mas um casamento divino, um casamento sagrado, um casamento abençoado pelo próprio Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Alessandro.